Olá, santos do meu Deus, a graça e paz da parte daquele que é o nosso príncipe da paz. Estava lendo a Bíblia, como sempre faço, e cheguei num texto que me chamou muito a atenção, uma expressão petrina que diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. É a primeira carta que o apóstolo Pedro, chamado o apóstolo dos judeus, ou o apóstolo da circuncisão, no capítulo 5, versículo 7, se expressa dessa maneira: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele, o Senhor, tem cuidado de vós. Só para lembrarmos, o período era o Império Romano dominador. A situação dos chamados povo do caminho era muito triste. A diáspora tinha crescido por demais. Então, os cristãos, ou o povo do caminho, como vocês quiserem, muito sofria. E Pedro faz uma exortação para os presbíteros, para os pastores, e dá um conselho aos jovens: sede submisso aos anciões, aos mais velhos. E quando chega nesse versículo que eu quero enfatizar, realmente vejo um convite muito importante que o apóstolo faz para aqueles que servem, que seguem ao Senhor. Ele tem cuidado de vós. Ele cuida de cada um de nós. Jesus, durante o seu ministério, ele disse: não andeis ansiosos pelo que haveis de comer ou beber, porque os pássaros, os lírios do campo, Deus cuida. E você que está aí vale muito mais do que qualquer quantidade de lírios do campo, que Jesus disse que nem Salomão se vestiu com tanta elegância, com tanta pompa, com tanta beleza, ou uma quantidade de pássaros. O Senhor tem mais. Vivemos numa época que nos causa preocupação, quando a ansiedade tem provocado até mesmo suicídio, não só de uma pessoa comum, mas de líderes religiosos. Entram em depressão. Ah, Nicodemos, calma, depressão é um problema patológico, clínico. Eu não disse que não é, não sou médico, não sou psicólogo, não tenho autoridade para dizer. Mas eu te afirmo uma coisa: é um problema mental, porque todos os psicólogos dizem isso. Se é um problema mental, espiritual, não significa que a pessoa seja endemoniada. Significa que de uma maneira ou de outra ele precisa de uma orientação. Lançando sobre ele, diz o apóstolo, é como que pegasse alguma coisa e jogasse sobre Deus. Toma conta, resolva, eu não dou, não tenho como resolver. Isto é, lançar sobre ele, porque ele cuida de cada um de nós. E você pode estar passando por muitos problemas, inclusive depressão. O Senhor cuida de você. Não desanime. Não entre assim em uma maneira de que não tem mais recurso, o meu final é a morte. Não. Deus cuida de você. Deus não desiste de você. Ele cuida de cada um de nós com o maior cuidado. E o apóstolo frisa isto com muita precisão. E ainda fala mais, que
quando nós oramos, intercedemos, é como que estivéssemos transferindo esta série de problemas para Ele. Senhor, não tenho condição, resolva. Não porque a gente mereça, mas pelo grande, insondável, infinito amor que Ele tem para cada um de nós. Ele toma. O profeta, 700 e poucos anos antes de Cristo, disse que Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, sobre as suas pisaduras, suas chagas, suas feridas, nós somos sarados. É claro, você pode estar dizendo, tem muitos crentes, muitos santos hoje sofrendo. E naquela época de Pedro, quando estava vivo, também tinha isso. Mas ele disse, lança sobre o Senhor que Ele tem cuidado de vós. Porque Pedro foi aluno chegado, aluno exemplar de Jesus de Nazaré. E quando Jesus disse, não andeis ansioso pelo que haveis de comer ou beber, quando Pedro está falando, lança sobre ele a tua ansiedade, não está falando de comida ou bebida, está falando de algo mais profundo. O Senhor quer te ajudar. E a gente encontra também uma referência muito importante no Salmo 55, versículo 22, que diz, lança o teu cuidado sobre o Senhor e Ele te susterá, jamais permitirá que o justo seja abalado. Olha, Salmo 55. Os salmos, a maioria de Davi, foi 1000 anos, mais ou menos 1000 anos, antes de Cristo. De Pedro para cá, lá se vão mais 2000, e a palavra do Senhor permanece para sempre. O salmista está deixando aqui muito claro, lança o teu cuidado, as tuas preocupações, aquilo que você não tem como resolver, que o Senhor resolve. Quando Jesus vai falar com Marta e Maria sobre a morte de Lázaro, ele disse, se tu creres, verás a glória de Deus. Marta chega e diz, Senhor, eu creio que no último dia ele vai ressuscitar. Não, aquele que crê em mim, mesmo que esteja morto, viverá. Aqueles 4 dias que Jesus deixou passar para ir ressuscitar, fazer Lázaro voltar a viver, não foi de descuido nem despreocupação, foi a propósito, para a glória de Deus, para que o povo visse que Ele é o Senhor da vida. Pode ter certeza, meu irmão, que o Senhor não mudou. E quer saber? Ele fala mais em Filipenses 4, 6, 7. Não sejais inquietos por coisa alguma, antes, em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos por Deus, em oração e súplica, com ações de graça, e a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos entendimentos em Cristo Jesus. Em outras palavras, é orando na tribulação que seremos atendidos. Meu irmão, se você acha que esse conteúdo é relevante, compartilhe, passe para outros, seja um missionário digital. Se puder dar um legal, muito obrigado. Mas se acha que não compensou, pode dizer no Quademos, não gostei. E se você quiser nos seguir, muito bem-vindo, porque o Eterno vai te abençoar mais e mais. Eu vou continuar por aqui enquanto o Altíssimo permitir. Estarei orando por você. Se a recíproca for verdadeira, eu te agradeço. Até a próxima.